Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Set Play. Estamos aqui direto da Quero Café de Florianópolis, já querendo agradecer a Quero Café por essa parceria. Você que quer conhecer, tomar um café com os amigos e tudo mais, vem conhecer a Quero Café aqui no centro de Florianópolis. Você também que é um nômade digital, eu sempre falo isso, gosta de um lugar para estar trabalhando com seu notebook, vem para a Quero, que o lugar é top demais. E quero agradecer também o nosso mais novo patrocinador, né? Global Emergências Médicas. Para você que quer cobertura do seu evento, mais segurança no seu evento, fala com a Global Emergências Médicas, infraestrutura para áreas protegidas na sua empresa, treinamentos, transporte de hospital para hospital. Fala com os caras que eles têm muita experiência na área. Mas bora para o nosso convidado de hoje. Vamos para o currículo. Ele que é ex-jogador profissional de basquete, tem mais de 20 anos de experiência no ramo imobiliário, é empresário na área, né? Sócio proprietário da Sum Imobiliária. Arthur Nogueira, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, bem grato. Estou assistindo todo o seu material, fantástico, e é uma honra poder participar aqui com você. Ô, cara, que é isso. A gente que se sente honrado de ter você aqui. Arthur, para a gente começar, a gente tem uma pergunta padrão. Quem é o Arthur? É difícil a gente falar quem nós somos, né? Mas eu acho que quando a gente começa a falar eu preciso falar que eu sou filho de um pai que eu sou muito orgulhoso, que me deu a oportunidade de viver, de respirar, que fez muito por mim, até hoje faz, né? Aí eu também tenho meu pai terreno, que é o Amaro. Eu sou filho do Amaro e da Clévia. Sou marido da Pabline, que está atrás das câmeras aqui, sempre prestigiando tudo que a gente constrói. Sou pai do Cassiano, que nesse dia de hoje, que está sendo gravado, ele faz 15 anos. Olha. Então eu também tenho muito orgulho do garoto e do homem que ele está se formando. Eu sou empresário, sou corretor de imóveis, mas eu posso te falar com bastante tranquilidade, eu sou vendedor. E isso eu tive a oportunidade em todos esses anos, são 23 anos vendendo, 20 anos dentro do mercado imobiliário. Posso te falar que com bastante orgulho da minha profissão, da minha carreira e do que eu me tornei hoje como profissional. Então eu sou um vendedor, cara, vendedor de sonhos. Opa, show de bola, cara. Arthur, antes da gente entrar nessa parte de ramo imobiliário e vendas, você foi jogador profissional, né, de basquete. Sim. Quanto tempo? Eu comecei a jogar basquete com 11 anos e joguei até os meus 20 anos. Ah, sim. E como você sai do basquete e vai para a área de vendas? Ótimo. Como eu costumo trazer a experiência que eu tive com o esporte até hoje, né? Entendendo tudo que eu tive como vivência, que eu aprendi, o que eu vi acontecer do meu lado, né? Eu posso te falar que se eu não me tornei profissional no basquete aí até hoje, por exemplo, foi por um conhecimento que eu aprendi do meu lado. Eu tive um jogador profissional que jogou na NBA e hoje ele é assistente técnico da NBA, que é o Leandro Barbosa, meu amigo. Fui no casamento dele, eu me senti prestigiado que de tantos caras que ele jogou na categoria de base, eu era um dos únicos que estava lá com ele. Então foi bem bacana essa experiência. E eu vi o que ele fez. Ele teve muita intensidade. Enquanto a gente parava o treino, ia tomar banho, depois ia curtir, conversar, ele não acabava o treino, ele continuava treinando. E aí eu aprendi que é preciso você ter intensidade no que você faz. E aí onde eu transferi isso pro que eu comecei a fazer, né? Lógico que não no começo. No começo você é levado pela sua intuição. E foi a mesma intuição que me fez não seguir no esporte. Estava me fazendo ser um profissional medíocre, né? Que é o mediano. Sim. E quando eu tive o start, opa, calma aí. O start foi da pior forma possível, foi na necessidade, né? Eu cheguei em São Paulo de 13 para 14, de 15 para 16 anos eu já estava morando sozinho dentro do alojamento do clube. E aí eu comecei a ter essa experiência. Eu saí de casa muito cedo, né?
Então, o instinto me fez ir até um certo ponto. Depois eu precisei aprender e entender o que eu estava fazendo de errado, e aí sim, foi a grande virada da minha vida, foi quando eu entendi que eu não podia só viver pelo instinto. O que é viver pelo instinto? Tem aquela música do Zeca Pagodinho que ela é fantástica, né? Que ela deixa a vida me levar. Até um certo momento eu deixei a vida me levar, só que a vida ela não te leva para lugares legais. Sim. Ela leva, você passa, quem não tem berço de ouro, às vezes acaba passando por momentos que não há necessidade de passar. E aí foi onde eu tive o start, comecei a entender, e aí tudo que eu entendia sobre vida começou a modificar. Graças a Deus eu tive pessoas em alguns momentos que foram fundamentais nessa metanoia, né, nessa mudança de pensamento, e eu tenho certeza que tudo que você faz consciente, a partir do momento que eu tive esse estado de consciência no meu lado profissional e até pessoal, fez com que eu chegasse no ponto que eu estou hoje. Show de bola, Arthur. Mas e como chegou essa oportunidade para você de sair do basquete e ir para vendas, né? Digamos assim. Eu saí do basquete, que chegou um momento que eu olhei e falei, no meu tempo quando eu jogava, existiam 2 únicos momentos de campeonato, o estadual e o nacional. E aí, quando eu me tornei profissional, eu fui participar desse primeiro momento. Só que do estadual pro nacional, ele tinha um tempo ali de vacância de 3 meses. E era 3 meses que eu fiquei desempregado. E aí eu falei, poxa, calma aí, se acontecer isso de novo, eu vou passar muita dificuldade, porque eu passei isso aí na dificuldade ali agora, aí consegui começar a jogar, e aí fui jogar no Paraná, e aí eu olhei e falei, cara, isso aqui não é pra mim. E aí foi um momento onde eu saí do esporte, aí fiquei um momento morando com a minha irmã na casa dela, ela já era casada, fiquei ali uns 2, 3 meses, aí eu fui pra São Paulo. Eu falei, não, eu tenho que voltar para São Paulo porque é lá que acontecem as coisas, né? E foi uma pergunta muito bacana, Roberto, porque assim, eu cheguei em São Paulo sem direção nenhuma, aí eu peguei o jornal o Amarelinho, que era um jornal de classificados, que hoje não tem mais. Não tá revelando idade, né? Não revela a idade, né? O cabelo branco que tá pegando dessa parte aqui já tá revelando, tudo bem. E eu comecei a procurar, e cara, era um negócio muito doido, porque tinha tudo quanto é tipo de trabalho, cara. Eu falo assim, a primeira entrevista que eu participei foi uma entrevista que eu liguei e falei, poxa, você tem uma voz boa. E eu não tinha nenhum tipo de experiência. Você tem uma voz boa, vamos conversar. E eu fui chamado para fazer uma entrevista no lugar que fazia cobrança de telesexo. E aí foi muito bizarro, foi um dia assim para nunca mais esquecer. Que eu via, tinha as cabines assim, a mulherada falando, conversando com os homens no telefone e fazendo a unha assim, e achando, o cara do outro lado achando que ela tava, enfim. E essa foi a minha primeira entrevista. E aí eu tive uma outra entrevista, que daí um amigo do meu pai falou, vou te dar um trabalho. Eu falei, opa! Aí eu fui lá, aí eu fui com um amigo meu melhor amigo. E aí, só que daí assim, como eu não tinha experiência, a gente foi, aí chegou na recepção do escritório, e ele estava ali conversando comigo, aí esse amigo do meu pai me chamou para conversar, e esse meu amigo foi junto. Aí foi conversar lá com esse meu amigo, eu falo que ele foi o primeiro não que eu recebi, que foi junto com o meu amigo. Mas, cara, voltando à história, essa mudança foi muito provocada por, assim, eu não quero viver essa dificuldade novamente. Sim. E aí eu resolvi sair do mercado, eu resolvi sair do esporte e começar a trabalhar com vendas. E aí, a trabalhar, né? Eu queria trabalhar. Sim. E aí a não venda necessariamente nas vendas. Só que a venda eu costumo falar que é uma porta de entrada muito grande, cara. Você pode, é muito difícil uma pessoa, é fácil de entrar e é difícil você permanecer. Porque daí, como é muito fácil a barreira de entrada, tanto também no mercado imobiliário é muito fácil a barreira de entrada. Muitas pessoas entram, mas poucas pessoas realmente permanecem. Porque é uma briga muito violenta. E graças a Deus eu estou aqui. Show de bola. Cara, mas você iniciou nas vendas, não ramo imobiliário, né? Não.
A princípio, o que era? Eu vendia título de capitalização. Mas não, capitalização não tinha, não era nada a ver com imobiliária, né? Não, comecei a trabalhar com título de capitalização, trabalhei 1 ano e pouco. E aí fui trabalhar na Coca-Cola, trabalhei 2 anos na Coca-Cola, um pouco menos de 2 anos. E aí onde um amigo meu, que trabalhou no título de capitalização, chegou para mim e falou assim, Arthur, tem um negócio, tô trabalhando com um negócio aqui, cara, que o pessoal tudo ganha dinheiro. Todo mundo ganha muito dinheiro aqui. Eu falei, E aí eu fui fazer minha primeira entrevista. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu tinha um Fusca que naquela época, hoje em dia, assim, ó, estão, fazer um parênteses, estão acabando com os carros baratos. Porque o Fusca, a gente, naquele momento, tinha pago R$2.000 no Fusca. Hoje você não paga R$2.000 no Fusca. E ele andava. É aquela questão de tudo que o rico põe a mão encarece. É bicicleta. Bicicleta, né? Meu Deus do céu. Então o rico tá estragando com a vida do pobre. O pobre hoje tá mais difícil ser pobre, né? Mas eu tinha um Fusca e aí quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu parei do lado de uma F250. Eu falei, caramba, aí o gerente veio me cumprimentar, abordou o dono da F250 e o F250 falou, o que você é aqui? Corretor de imóvel. Eu falei, poxa, é isso que eu preciso ser um corretor de imóvel para eu ter um carro desse. Então foi a minha primeira ambição. Eu falei, poxa, eu quero ter um carro desse, então eu quero ser corretor de imóveis. E aí ele me chamou para conversar, explicou como funcionava. Como eu te falei, é muito fácil você entrar. E naquela época, o meu cartão de entrada na imobiliária custou R$ 199,90. Porque eu precisava de um kit corretor, que era sapato, meia, terno, gravata e cinto. Então, esse na Colombo custava R$ 199,90. E aí eu falei, comprei meu primeiro, camiseta branca, um terno azul, risca de giz, sapato preto, cinto preto, meia preta. Foi esse o meu kit corretor que eu entrei. E graças a Deus eu pude experimentar essa profissão. Porque foi uma profissão que eu me desenvolvi dentro dela. Como eu te falei, comecei sem ter muita consciência, então a vida não me levou para bons lugares quando eu comecei sem consciência. Mas eu sou, além de curioso, eu sou muito insistente, cara. Eu sou muito intenso no que eu faço. Eu acho que essa intensidade fez com que eu fosse profissional no basquete. Essa intensidade me tirou em momentos de drogas, de bebida. Eu nunca me envolvi com essas coisas. Sim. Porque a intensidade me livrou disso, porque eu tinha também a consciência, se eu entrar aqui eu não saio. E eu não entrei. Né? Mas foi um começo meio... Eu comecei no mercado imobiliário falando, poxa, eu quero ser rico também. Então, quero uma F250. Essa foi a primeira visão. Aí depois as coisas mudaram. Hoje o kit corretor é uma calça de pescar camarão, né? Então, tinha que ser mais barato, né, cara? Porque é menos pano, né, cara? O blazer também, ele diminuiu, ficou menor. Então, assim, eu acho que tinha que ser mais caro, mas é mais barato, mas é mais caro, cara. Essas calças no meio da canela são caras, não é barato, não. O corretor ganha bem, né? Dá pra cobrar um pouquinho mais, né? Mas podia ser mais barato, né? O corretor ganha bem, ganha, mas você também ganha nos detalhes, né? Então tem que tomar cuidado com o que gasta. Tá aí a pergunta, teve a F250 ou não teve? Não, tive outros. Tá. A F250 não precisou, porque depois comecei a falar, poxa, eu não sou nem boiadeiro para ter uma F250, aí eu não quis, não. Boa. Ô, Arthur, e nesses mais de 20 anos que você tem de experiência, que foi esse episódio, o que mais mudou no ramo imobiliário? Cara, eu posso te falar que foi a tecnologia. A tecnologia que eu tive a oportunidade de ser um corretor no offline, onde a gente tinha diversas formas de fazer a captação. Aí veio a internet, veio a tecnologia. Hoje a gente tem diversas outras formas de fazer essa captação. E foi essa transformação do offline para o online foi boa e prejudicial ao mesmo tempo. Opa, como assim? Ela é boa porque ela te dá mais visibilidade, você consegue ter uma capilaridade maior, você consegue buscar de outras formas, de formas muitas das vezes mais assertivas, porém ela é um erro quando você só se apoia numa única forma de captação de cliente. Entendi. Entendeu?
Então, ela é excelente para quem sabe usar. Ela é uma ferramenta a mais, não uma única ferramenta. Justamente. Ela, hoje, com inteligência artificial, ela faz com que você tenha um bom ganho de tempo, uma boa gestão de tempo, mas da mesma forma que ela te proporciona isso, para algumas pessoas que não entenderam que isso é apenas mais uma forma, acaba apenas se apoiando nisso. E como é um trabalho que, se você for ver, é um trabalho menos cansativo, porque você faz tudo na tecla, sim, ele faz com que o vendedor ele perca a essência de fazer um porta a porta. Ele faz com que o vendedor perca a essência de entregar o seu melhor numa conversa por telefone, até utilizar a tecnologia para fazer uma videochamada. E isso aqui que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão cada vez mais deixando de lado. E ao invés das pessoas entregarem o melhor e saberem utilizar isso, eu te falo isso porque em 2020, quando aconteceu a pandemia, eu tive uma experiência com o meu filho, que ele estava com 10 para 11 anos, com 10 anos, né? Uhum. E ele começou a sentir a falta de ter essa relação. E a gente teve psicologicamente. Então, com 10 anos, ele não tem o cérebro já formado. Sim. Então, ele não conseguia entender que era possível fazer de outras formas. E aí, só a internet começou a confundir ele. Por que eu trago isso para o que eu estou te explicando? Porque os vendedores, eles não entenderam que quem precisa tomar a atitude de compra, que é o comprador, sim, ele não tem como só ficar no digital. Ele precisa disso. Ele precisa da empatia, ele precisa olhar no seu olho e entender que você vai fazer o melhor por ele. O calor humano, né? O calor humano é fundamental. Quando começou a sair as plataformas, quando a tecnologia começou a avançar, que daí Blockbuster começou a perder espaço para Netflix, e aí o táxi começou a perder espaço para o Uber, aí as pessoas falavam assim, o mercado imobiliário vai sofrer uma grande mudança, não vai existir mais corretor de imóveis. Só que eles não entenderam que a compra de um sonho não tem como ser solucionada por uma máquina. Então, nos ajudou muito a tecnologia, mas para algumas pessoas que não têm essa consciência, prejudicou. Boa. Arthur, e eu acho que também nesses 20 anos, o comportamento do consumidor de imóvel também mudou bastante, né? Sim. Não só porque, sei lá, não vou lembrar muito há 20 anos atrás, eu acho que não tinha tanto prédio, tanto apartamento, né? O pessoal preferia mais casa, acredito eu. Sim. E depois, o que mais mudou? Eu imagino que seja isso, o pessoal procurou mais apartamento, mas o que tu pode pontuar para nós, o que mais mudou assim de comportamento? Cara, assim, o comportamento, seguindo nessa lógica que a gente tá conversando, você imagina que antes o cliente ele tinha acesso a 1, 2, 3 corretores. E aí ele conseguia entender que, poxa, o corretor Joãozinho, ele me atendeu melhor, eu vou seguir com ele. Hoje, com acesso à informação da forma assim que está, para você ter uma ideia, tem um número, tem uma estatística, né, que no Brasil hoje, uma pessoa ela chega a falar com até 55 corretores antes de tomar uma decisão. Nossa. E antes era 3. Por quê? Acesso a muita informação. O que você pontuou é exatamente isso que acontece. Tem muita opção. Aonde o corretor, para ele reter essa atenção, para ele não ser mais um dos 55, ele tem que ter um trabalho diferenciado. Ele tem que se diferenciar no meio da multidão. Né? E como ele vai se diferenciar? Entregando um serviço de qualidade, entendendo, aí é onde a gente fala dessa troca, dessa empatia, entendendo o que ele pode, conversando com o Roberto, entender, olha só, não é só o Roberto o que o Roberto quer, existe o que o Roberto quer, existe a capacidade que o Roberto tem e existe o que realmente vai atender ele. Então, para que isso aconteça, não tem como, numa conversa rápida de WhatsApp, no WhatsApp você acessa 55, mas no telefone você não vai ter o tempo para falar com 55 pessoas. Sim. E para uma reunião dessa, você não vai ter tempo para reunir com 55 pessoas. Então, é onde o trabalho do corretor ele tem que ser muito mais, hoje com a tecnologia, ele tem que ser muito mais
ali trabalhado na técnica do que apenas eu te mandar link. Se eu começo, você imagina que você me pede uma opção e aí na cabeça do corretor está assim, ó, eu vou mandar de 3 a 5 opções. Só que se você estiver falando com 10 pessoas, você vai ter 50 opções. E aí você vai ver que você vai se tornar um portal imobiliário. Sim. Só que o meu trabalho como corretor não é eu te mandar link, é eu entender o que você quer, o que você vai precisar, a sua capacidade e te entregar o melhor. Não vai ser mais 50, vai ser 2, 3 que você vai tomar a decisão. Sim. E um fato muito importante, Roberto, é que antes as pessoas, há 15 anos atrás, as pessoas demoravam até 6 meses para tomar uma decisão. Hoje, com todas essas informações, ela demora até 1 ano e meio. Justa 1 ano e meio Cara, de tomada. Isso é uma média. Eu esperei ele dizer, 15 dias, um mês. Não, 1 ano e meio na média. Por quê? Eu vou te explicar. Existem 2 formas de você enxergar. A pessoa que está procurando, imagina você, estou procurando, até quanto eu consigo pagar? Você não sabe, porque você não falou com um profissional. Aí você, eu acho que eu consigo comprar até 500 mil. Existem 2 possibilidades. Ou você não está considerando sua capacidade de compra, aí ao invés de você pensar, eu quero comprar um apartamento de 500 mil, mas você tem capacidade de comprar um apartamento de 900 mil. O seu comportamento, o comportamento da sua família, ele está no 900 mil, que é um outro perfil de imóvel. Sim. Aí você vai para o 500. Quando você compra o de 500 mil e começa a morar, você percebe que aquilo ali não fazia parte. E aí você vai ter que comprar um novo imóvel, vai ter que trocar. É o que acontece com grande parte das pessoas. E não é uma coisa barata, fácil de negociar que... Não. Tu troca, vou testar isso aqui, é uma coisa que tu tem que se preparar antes, né? Justamente, e acontece. Mas da mesma forma, acontece uma outra coisa. De você olhar um apartamento de 900 mil, gostar, colocar, poxa, eu quero começar a visitar, aí quando você vai ver a sua capacidade financeira é de 400. Aí sabe o que acontece? Você se frustra. Essa frustração faz com que você pare um momento de ver o imóvel. Aí depois você volta, só que você não volta para ver o de 400, você volta para, não, tudo bem, mas eu acho que eu consigo um de 600. Só que você continua no 400. Poxa. Então assim, você demora mais tempo de compra. Então hoje, se você entra em contato com um corretor e fala assim, olha, eu quero um apartamento de 600 a 800 mil, ele não vai te mandar algo de 500, esquece. Eu pelo menos falo para meus corretores não mandar algo de 400 para um cara que é de 600. Sim. Mas também ele não vai te mandar um de 1 milhão e 200. Ele pode passar de 900 para 950, mas ele não vai passar disso. Então é você que escolheu. Se eu não faço o meu trabalho de consultoria, e eu sento com você e entendo, eu vou só te mandar o que você me pede. Aí pode acontecer isso que eu estou te falando que vai acontecer. Então, por isso que esse tempo ele pode demorar, e por isso que o corretor ele precisa ter um trabalho. Ele precisa entender de pessoas, ele precisa ter algumas competências que vai fazer com que ele entenda o que realmente você quer. Boa, Arthur. Agora você falou ali dessa consultoria, né? Não é todo corretor que faz isso. Não. Isso aí eu tenho certeza, porque a gente andou olhando alguns imóveis e tudo mais. Mas hoje você acha que o que diferencia, eu ia fazer uma pergunta diferente, mas o que diferencia o bom corretor para um excelente corretor? O bom corretor ele vai ter uma escuta ativa e vai pegar as informações que você vai passar e vai trabalhar em cima disso. Isso é um bom corretor. Existe o medíocre também, um mau corretor, que nem isso ele vai fazer. Ele vai deixar você esperando, ele não vai mandar o que você quer. Você pediu um apartamento de 2 dormitórios, ele vai te mandar um apartamento de 3 dormitórios. Então, existem do medíocre para o bom, é isso. O excelente corretor, ele realmente vai querer entender o que o Roberto quer, o que a família do Roberto precisa. E essa é uma parte onde você precisa ter técnica. Imagina assim, uma pessoa sem técnica. Vamos pensar um bebê, recém-nascido. Um homem que não tem experiência com criança, o homem ele vai pegar a criança recém-nascida, vai pegar e vai fazer assim. Aí vem uma mãe que já teve filho, ou que teve um sobrinho, que não pegue assim, ó. Você coloca a mão por trás, coloca a mão por trás da cabecinha, porque ainda é mole e tal. Ah, sim, aí você pega ele e coloca. Então, assim, para tudo você precisa ter técnica. Sim. Então, um vendedor que não tem técnica, ele acaba não conseguindo enxergar o que o Roberto tem de melhor. Ah, poxa, todo mundo fala sobre técnica. Mas o que é a técnica de venda em si? Vou te dar uma explicação de uma, por exemplo. Uhum. Tem o spin selling.
O que é o spin selling? O spin é um acróstico entre situação, implicação, aí a gente, situação, problema, implicação e necessidade de solução. Quando você entende qual que é a situação, aí entende quais são os problemas que podem acontecer caso você não tenha uma atitude correta. Aí quando você não tem... Olha, disso aqui pode ter algumas implicações. Então, a partir do momento que eu consigo te conduzir até a implicação, eu consigo solucionar o seu problema, e a partir do momento que eu consigo solucionar o seu problema, entendeu? Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Quando eu consigo solucionar, não tem como você falar que não vai comprar, porque eu te mostrei, eu te levei para esse caminho. Então, não é uma parte onde a gente fala sobre persuasão. A persuasão, ela pode ser uma boa condução de uma comunicação, porque é onde eu chamo a sua atenção. Não é a persuasão ruim, onde eu te induzo a alguma coisa. Sim. Eu te chamo a atenção de algo e te coloco clareza. Aí você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva. Por isso que a gente precisa ter essa parte de consciência. Eu preciso ter técnica para te atender. Boa, Arthur. Então, cara, o corretor de imóveis, ele é um vendedor de imóveis. Sim. Né? Porque hoje o nome mudou. Corretor. Não, o corretor, ele é um vendedor de imóveis. Então, ele tem que ter técnica de vendas, né? Não é simplesmente, eu vou sair oferecendo imóvel aí, se eu vender, eu vou ganhar comissão boa. Ou eu vou ser um ruim vendedor, um ruim corretor, como você disse. O cara me pediu, eu estou interessado num apartamento de 2 quartos. Eu vou lá procurar um apartamento de 2 quartos para ele e vou oferecer. Tá aqui, ó. Né? Então, um bom vendedor é aquele que tem técnica, que aprendeu, que tem um método, né? E que a visão dele não seja no fruto e sim no processo. Se o corretor, ele olha para a comissão, dá errado, porque ele está olhando para si. Se ele olha para o processo, ele está olhando para o vendedor e para o comprador. Aí dá certo, porque ele conduz essa negociação da melhor forma. O que é um corretor de imóveis? Para ser uma forma bem simples de falar, ele é responsável por aproximar o comprador do vendedor com um bom processo. É isso, é o corretor de imóveis. Eu preciso entender de documentação, eu preciso entender de valorização de mercado, eu preciso entender, para ser um bom corretor, eu preciso ter alguns conhecimentos que uma pessoa que começou a procurar imóvel agora não tem. Então eu preciso fazer com que essa negociação entre as partes ela seja o mais leve possível. Porque a compra de um imóvel, ela não é leve, ela não é tranquila. A compra de um imóvel, para quem tá adquirindo, ela é uma mudança de vida. E tudo que você muda é desconfortável. Sim. Não é confortável você estar morando no centro e agora, poxa, a minha condição, eu não posso morar no centro, eu vou morar lá em São José, por exemplo. Eu vou ter um deslocamento diário a partir desse momento. Não é confortável, mas é prazeroso, porque quando você compra um imóvel que realmente atende suas necessidades, atende seu desejo, atende o seu sonho, você começa a viver aquilo e aí não tem nada que faça você mudar essa sua visão. Show de bola, Arthur. Arthur, você disse que a porta de entrada ela é muito fácil, né? Muito larga. Qualquer pessoa hoje pode virar corretor. Mas para quem está nos assistindo e quer ser um bom corretor hoje, eu estou iniciando. Que caminho essa pessoa deve seguir? Cara, assim, eu falo para uma pessoa que primeiro precisa entender que vai precisar ser curioso. Por que eu falo a curiosidade? Ela tem um fator muito importante. Tem eu gosto de sempre pensar em como uma forma linear de apresentação, né? Quando a gente vai fazer a apresentação de um imóvel, a gente sempre tem que ter uma linha mestra. Né? Eu costumo falar no treinamento, eu falo assim, pessoal, é um funil, onde a gente vai desde o bairro, aí da localização mais próxima do empreendimento, para a área de lazer, para o tipo de apartamento, até chegar no apartamento que a pessoa realmente precisa e busca. Você fez uma apresentação estilo funil, começou do maior e foi para o menor. Sim. Então, para uma pessoa que quer começar, ela precisa entender que tem eu gosto de falar que, assim, um TIDA. O que é o TIDA? Precisa ter técnica, a pessoa precisa saber vender com técnica, precisa ter inteligência emocional,
Porque o vendedor de imóvel, infelizmente, ele não vende o imóvel todos os dias. E ele não vende o imóvel para todo mundo que ele atende. Então ele precisa ter inteligência emocional para receber um não. Bom. O vendedor que não sabe receber um não pode ser vendedor. O vendedor que vê uma venda caindo e ele se frustra, ele não pode ser vendedor, porque a gente precisa ter uma inteligência emocional muito forte. A cada não que eu recebo, eu estou mais próximo do sim. Então, a inteligência emocional é muito importante. Preciso ter domínio de informação. Não só a técnica, mas eu preciso dominar o que eu estou apresentando. Desde o produto, desde o apartamento, da casa, do terreno, até mercado, valorização, números, investimento. Eu preciso dominar. Porque eu vou ficar apenas um demonstrador de apartamento. Mas uma característica que todo vendedor de imóvel, todo corretor precisa ter é a ambição. Por quê? Porque você vê que grande parte das pessoas hoje, a média de salário de um brasileiro hoje é R$ 2.350. A venda de um imóvel média aqui da região é 500 mil, você vai estar recebendo aí em torno de R$ 12.000 de comissão. Se você não tem ambição, esses R$ 12.000 vai fazer com que você diminua a sua frequência, diminua a velocidade. Só que o mercado imobiliário ele não aceita isso. Vendi, beleza. Aí quando está terminando, vou vender de novo. Não é assim que funciona. Então você precisa estar em alto giro constante. Sim. Por isso que você precisa ter ambição. Ganhei 12, agora eu quero ganhar 20. Ganhei 20, agora eu quero ganhar 30. Essa ambição vai fazer, não ganância que vai fazer com que você pise, saia de processo, mas a ambição que você queira crescer, que você queira ser o provedor da sua casa, da sua família, entregar algo melhor. Então precisa ter técnica, inteligência emocional, domínio e ambição. Então o corretor de imóveis precisa, esse é o princípio. Mas precisa ser curioso, porque se você não for curioso, você não se atualiza, não busca informações diferentes, não entende o que está acontecendo de diferente no mercado financeiro para você entregar isso de uma melhor forma para o seu cliente. E você precisa ter a empatia, gostar de pessoas. A partir do momento que você gosta de pessoas, você resolve o problema daquela pessoa que você está atendendo. Quem não gosta de pessoas só olha para o fruto. Poxa, mais um cliente aqui, eu vou mandar para ele, segue o próximo. Aí você tem que fazer um esforço muito maior para chegar no resultado. De bola, Arthur. Você falou sobre o corretor, ele tem que se atualizar. Tá? Existe o curso de acesso ali, né, para tirar o Cresci, é isso, né? Mas tem um curso para ser um bom corretor, ou um curso de vendas, sei lá, uma mentoria, alguma coisa que um corretor possa procurar para estar atualizado, para entrar no mercado já com o pé direito? Cara, existem diversos cursos no mercado. Assim, eu posso te falar que hoje eu já tive acesso a um material que é o TTI, né, que a gente chama, é o principal. Tem outras formas de você entrar no mercado imobiliário. Tem universidade, tem curso de universidade para o mercado imobiliário. Mas o TTI, que é Técnico de Transações Imobiliárias, eu posso te falar que é você aprender na matemática, aprender o Bhaskara. Você vai lá, vê um monte de coisa, mas muita coisa que está ali, você precisa ter o conhecimento teórico, mas ele não é a prática em si, né? Sim. Tem muita gente que eu vejo hoje apresentando esses cursos que começou, tem 2 anos aqui, viu a internet em ascendência e eu vou trabalhar em cima disso. Tem um cara muito conhecido, que eu não vou citar o nome, que é um cara que ele parece que ele estuda alguma coisa, poxa, achei isso legal. Aí ele vai lá e fala, olha, isso aqui eu tive como experiência. Então você tem que tomar muito cuidado hoje com o conteúdo que você vai acessar. Hoje o pessoal tem vendendo curso de como fazer curso, né? É o que mais tem, cara. É o que mais tem. E tem gente que não tem fruto nenhum e já está falando de, se você fizer isso, você vai vender milhões. Entendendo isso, cara, a gente tá justamente desenvolvendo 2 formas de você se desenvolver no mercado imobiliário. Para o corretor iniciante, a gente está fazendo essa parte de mentoria. A gente hoje faz isso dentro da nossa imobiliária, tanto que aí nas próximas semanas a gente vai desenvolver uma imersão com os nossos corretores para passar isso de forma mais prática. Eu acredito que assim, grande parte da experiência que eu tive foi como corretor e depois como gestão. Então, eu tive a oportunidade de ser o corretor, então, muitas das coisas que o corretor vive, até hoje, a gente estava no lançamento, Roberto, só vou fazer um parênteses em relação a isso, a gente estava no lançamento e eu precisava, grande parte dos corretores que começaram a trabalhar com a gente começaram em janeiro.
Então não deu tempo de desenvolver e fazer. Então o que a gente fez? Vamos arregaçar as mangas. E eu realmente arregacei as mangas. Se você for ver, eu tô com a cor do pecado, mas por quê? Porque eu fui pra cima. Eu tô napolitano. Por quê? Porque chegou uma hora que eu falei, não, vamos lá, eu vou ensinar. Então, essa prática foi muito gostoso, cara, porque você ficar na gestão é legal, mas quando você vai lá para a origem e você começa a atender esse cara dessa forma, foi fantástico. Então, assim, para você saber formar, você precisa ter a vivência do chão de fábrica, que a gente chama. Você precisa ter vivido aquilo ali. E quando eu vejo esses gurus da internet falar algumas coisas, assim, hoje em dia, para você ter uma ideia, os caras estão vendendo que para você ser um excelente corretor, você só tem que saber fazer vídeo e fazer publicação, cara. E, pô, na boa, eu vim do offline, você não tem que só saber fazer isso, cara. Você tem que saber muitas outras coisas que vai fazer com que você seja um corretor de verdade. Então, hoje a gente está desenvolvendo um material justamente em relação a isso, sobre a gente conseguir fazer com que o corretor se forme de uma forma orgânica, que ele entenda tanto o off quanto o on, e ele seja mais completo. Eu costumo falar que ele precisa ter na caixa de ferramenta dele o que ele precisa para ele poder levar o dinheiro para casa dele, porque ele tem um filho que estuda no colégio particular, ele tem uma esposa que quer ser bem tratada, que quer ser bem cuidada, ou a mulher que quer ter também a sua independência financeira, enfim, o que for a sua motivação para que faça você ser uma pessoa ambiciosa. O mercado imobiliário, ele não comporta uma pessoa que não seja ambiciosa. Porque, da mesma forma que a gente ganha muito dinheiro, a gente não tem a certeza que no dia 1º do outro mês a gente vai ganhar a nossa comissão. Não tem nenhuma certeza. Então você precisa ter um porquê muito forte para entrar no mercado imobiliário. E para que você tenha esse porquê, você precisa sempre... Imagina assim, Roberto, eu tenho uma frase que eu vi que ela foi fantástica. Um vendedor que estuda igual me apresente um vendedor que estuda igual um médico, que você vai conhecer um milionário. O vendedor que entra para qualquer tipo de venda, dificilmente ele continua estudando como médico. E o cara que estuda, ele se diferencia. A partir do momento que você se diferencia num lugar que a barreira de entrada é pequena, você se torna uma referência, uma autoridade. E a autoridade, eu nunca vi uma autoridade ganhando pouco. Verdade. Então, basicamente é isso. Cara, show de bola. Nossa, matou a pau agora no final. Arthur, mas para quem está querendo começar agora, consegue encontrar o Arthur na rede social para ter uma mentoria? Consegue encontrar... Como você falou que vai ter imersão lá. Sim. Para corretores de fora também pode participar, não? Também, assim, corretores de fora, eles podem participar a partir do momento que eles queiram trabalhar com a gente, nesse primeiro momento. Mas a gente está desenvolvendo uma mentoria, não quero vender aqui para você, mas a gente está desenvolvendo sim, porque a gente começou a perceber, quando a gente estava nesse empreendimento que eu te falei, a gente teve acesso a diversas imobiliárias, né? E a gente viu o quão fraco é de ensino em outros lugares. Tem imobiliária que é gigante, que não tem esse olhar, como eu te falei. Quando você fica muito grande, você não tem consciência de olhar para a pessoa, para o indivíduo. Então a gente tem essa... Tanto que a nossa forma de ver o mercado imobiliário é uma forma um pouco diferente. Na imobiliária, eu e meu sócio e a minha esposa, que é a nossa sócia também, a gente entende que a gente não pode ter uma estrutura muito grande. Porque quando você tem uma estrutura muito grande, você não consegue olhar para a pessoa, para o indivíduo. Então a gente, ao invés de ter uma estrutura muito grande, a gente prefere ter várias estruturas com menos pessoas, e com menos pessoas você consegue olhar melhor. Então a gente está desenvolvendo tanto uma parte de treinamento, de mentoria para o corretor e também para o imobiliarista, para o dono de imobiliária. Porque são 10 anos de experiência como dono de imobiliária que, assim, ninguém me ensinou a ser dono de imobiliária. Eu era um gerente que estava em ascensão, falei, eu quero ter o meu 6%. E aí eu abri imobiliária ali. E quando chegou nisso, cara, eu comecei a ver um tanto de coisas que eu não sabia. E aí a gente começa a ver também que outras imobiliárias passam pelo mesmo problema que a gente passou, de como você conseguiu uma equipe forte, como você conseguiu consolidar uma equipe, como você consegue ter lucro numa operação imobiliária. Às vezes as pessoas acham que o dono de imobiliária ganha muito, mas ele tem um custo muito alto. Sim.
Porque o dono de imobiliária, ele não está como um café aqui, que a toda hora tem gente entrando, tomando café, comendo um crepe e tal. Não tem isso. Então a gente precisa ser bem diferente para que a gente se sobressaia. Da mesma forma que eu vi muito dono de imobiliária abrir imobiliária e passa 1, 2 anos ele fecha imobiliária, esse dono de imobiliária volta a ser gerente numa construtora, numa outra imobiliária, é justamente por não entender todo um processo. E como a gente tem processos muito bem definidos, a gente está olhando para essas duas partes. Então, nos próximos dias, a gente vai sim entregar uma mentoria tanto para corretor como para dono de imobiliário. Show de bola, cara. E hoje, o corretor ele ganha o quê de porcentagem? Depende. Tem imobiliário que paga 30%, 40% da comissão. Sim. 30%, 40%, 45%. Da comissão, né? Da comissão. E a comissão hoje dá o quê de porcentagem? De 4% a 6%. Então, o corretor ele ganha de 1,2% a 1,8%. Essa é a média. Ah, entendi. Mas aí tá, eu quero virar corretor, fui lá, cresci o olho, 1,8 de 500 mil, 600 mil, uma comissão boa. Só que eu acho que o corretor ele tem que botar na cabeça que, tipo assim, pode ser que passe mês sem vender. Então, aí é que tá. Antigamente, quando eu fazia entrevista, quando eu trabalhava numa imobiliária que foi muito grande aqui em Florianópolis, a entrevista era assim, ó. Roberto, você quer começar na profissão? Você consegue ficar de 3 a 4 meses sem vender? Você tem esse fluxo? Porque pode ser que você demore esse tempo. E aí você pegava e falava assim, eu consigo. Então tá bom, então você entra. Hoje em dia, a nossa visão é diferente. Eu falo assim, olha só, a gente tem uma metodologia que se você seguir da forma que a gente está falando, você vai vender em, no máximo 30 dias. Se você não vender em 30 dias, a gente vai recalcular a rota, mas você precisa vender em 60 dias. Se em 60 dias você não vender, a gente vai sentar e vai analisar. Se você estiver fazendo o que a gente está falando para você fazer, você vai continuar mais 30 dias. Se você não estiver fazendo, a gente vai acabar a nossa parceria por aqui. Porque é sim possível você vender em 30, 60 dias. É possível, totalmente possível. Mas é o que eu te falei. O trabalho, a nossa metodologia faz com que você não fique apenas com uma ferramenta na mão. Você precisa desenvolver diversas outras ferramentas com técnica, com acompanhamento. A gente acompanha. Eu posso te garantir que nenhum corretor que saia da nossa imobiliária, porque o turnover é muito alto no mercado imobiliário. Sim. Mas se o corretor saiu da nossa imobiliária, em nenhum momento foi por falta de assistência. Isso não vai acontecer. Por isso que a gente pensa em estruturas pequenas para eu conseguir te dar assistência. Tem um estudo de Harvard que fala assim que um gestor ele consegue gerir de 10 a 15 pessoas no máximo, mas 10 é um número mágico. E isso é que a gente leva para nós também. Então, a gente entende o mercado, entende de gestão e entende também que é possível sim. Se você não chegou no resultado, dificilmente foi por causa do mercado, dificilmente foi por causa da imobiliária. Foi porque você não fez a sua parte. E se você não faz a sua parte, você vai estar prejudicando os outros. Porque a nossa imobiliária era uma imobiliária é um time. Aí a gente entende de time também. Sim. Que o time, tem uma frase muito, muito famosa do Michael Jordan, que ele fala assim: um atleta que é excelente, ele ganha um jogo, mas para que ganhe um campeonato, ele precisa de um time bom. Você entendeu? E é isso que acontece também na imobiliária. Se tem uma pessoa destoando, você precisa entender, precisa corrigir, e se não corrigir, precisa tirar, porque é um fruto. É um fruto que, se estiver podre, ele apodrece todo o cesto. Show de bola. Arthur, você falou ali de um método para poder em 30 dias fazer uma venda, no máximo 60. Mas nesse método, oferecer para mais pessoas ou menos pessoas e ter um cuidado a mais? Excelente pergunta. Você imagina que para eu ter pessoas que realmente vá comprar, lembre que as pessoas estão falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Para você, uma estatística, um corretor ele consegue dar atenção de forma clara para no máximo 30 pessoas, 30 clientes. Meu Deus. Se eu consigo dar atenção para 30 clientes, você imagina que num dia, se eu consigo falar com um cliente, 30 dias, 22 dias, eu precisaria falar com 2 pessoas por dia para eu chegar nesse número. Poxa, por dia você ter
Aí 8, 9 horas para você falar com 2 pessoas é pouco. Então eu preciso, primeiro, colocar bastante gente no cesto, entender quem está no momento de compra, que nem todo mundo está no momento de compra. Sim. E para essas pessoas, aí eu coloco no cesto. Está no momento de compra, fica. Não tá? Eu vou te deixar de lado, mas eu vou te acompanhar também. Sim. Mas eu vou seguir com as minhas 30 aqui. Então, essa sua análise foi muito legal, porque é uma junção de quantidade e qualidade. Por isso que o corretor ele precisa estar preparado para entender quem tem que estar entre os 30 e quem você vai acessar uma vez no mês. Na retaguarda ali. Para entender assim, opa, agora essa pessoa está no momento, essa pessoa já comprou, sai e essa pessoa entra. Assim, para você ter uma ideia, Roberto, se eu saio nesse momento daqui e saio fazendo um porta a porta aqui no centro, eu tranquilamente vou captar umas 10 pessoas com interesse de compra. Em um dia. Mas hoje, com o online, as pessoas não estão mais fazendo isso. Então, as pessoas estão esperando do online. E o online é aquele que eu te falei, que as pessoas estão clicando, recebendo informação, e aí a pessoa clicou no meu anúncio e entrou aqui para mim. Só que ela entrou aqui para mim e está falando com mais 55 pessoas. Então, é um jogo que você precisa entender como jogar, e precisa estar sempre sendo o diferencial. Como você vai ser o diferencial? Com técnica, com acompanhamento, com assessoria, com a parte de consultoria. Você já mostra para a pessoa que, olha, eu estou dispondo... Tem algo diferente ali. Poxa, acredita em mim, eu estou dispondo do meu momento. Eu vou te atender. E na consultoria, muitas das vezes a gente vai falar assim para o cliente, cara, eu não vou conseguir te atender. Eu não tenho esse produto aqui na minha prateleira. Ou eu vou falar assim, eu consigo te atender e da melhor forma possível. Porque imagina que hoje a imobiliária, o dono de imobiliária, independente se ele vai vender pelo corretor ou por uma parceria, ele vai colocar dinheiro para dentro da imobiliária. Sim. E eu já fiz parte de uma rede de imobiliárias, eu já fui diretor comercial de uma rede de imobiliárias. Então eu conheço muito dono de imobiliária. E a gente traz isso para dentro da nossa operação. Roberto quer um apartamento de 3 dormitórios com suíte no bairro Estreito. Eu não vou só procurar na minha pauta. Eu vou falar com diversos outros donos de imobiliária. Ao invés de você ter que falar com mais 20 imobiliárias, você vai falar comigo e eu vou falar com as 20 imobiliárias. Você não vai precisar mais perder o seu tempo em toda hora estar falando com esse cliente. Essa é uma parte da consultoria que a gente apresenta. Show de bola. Arthur, é porque você falou ali que o corretor ou o bom vendedor tem que estar preparado para o não, né? Sim. Então, se ele tem 30 para falar, no meio desse 30 vai cair. A espera é que não seja 30 não, mas tu acha que a grande maioria não? A grande maioria não. A grande maioria, assim, a gente fez um lançamento que a gente tinha uma expectativa de vender, a gente estava com mais de 70 pessoas que já tinham entregue a parte de documentação. 70. E compraram, a gente vendeu para menos de 20 pessoas. Só que 70 pessoas entregaram a documentação e falaram assim, eu quero comprar. Você imagina se a gente não tem essa inteligência de falar, poxa, caiu minha venda. Pô, mas você vendeu, cara. Ah, mas podia ter vendido 20. É que uma pessoa compra mais de um. Sim. Você entendeu? Então, assim, o número de desistência é maior do que o número de compra. Isso é fato. Uhum. E você precisa ter essa... Poxa, já caiu, eu passando uma dificuldade gigantesca, vou contar uma história rápida, eu tava numa, assim, ó, na M mesmo, na M. E aí eu tava num plantão, num sábado, eu tava nesse plantão, e chegou, isso em 2006, chegou um Audi estacionado, 2006 um Audi, você imagina, entrou no plantão um jogador de futebol do Corinthians. Eu não conhecia, porque eu nunca fui ligado a futebol. Mas ele se apresentou, falou que jogava no Corinthians, tal. Depois fui buscar. Ele era um cara que tinha jogado em Portugal. Aí, poxa, tava ali para comprar um apartamento de 1.400.000. Tinha prêmio, eu ia ganhar mais de 40 mil reais de comissão e prêmio. Cara, eu estourei. Peguei, ele tirou, gostei desse apartamento, eu quero comprar. Tirei a proposta, tirei tudo. Tudo certo. Sábado à tarde, ele, Arthur, eu jogo no domingo, na segunda a gente está em concentração, eu só vou poder falar com você na segunda depois das 2 horas da tarde. Tudo bom. Mandei pro meu gerente, fiquei feliz pra caramba. Na segunda-feira de manhã, o meu gerente falou assim, ó, esse apartamento já foi vendido. E aí
tentamos colocar ele em outra unidade, ele não ficou na outra unidade. Você imagina se eu fiquei abalado? Fiquei. Mas se eu não tivesse ambição querendo, eu tava numa N e, poxa, eu podia ter ganhado 40 mil reais, cara. E eu passando dificuldade dentro de casa. Cara, poxa, isso não é... Aí o que eu ouço? Isso não é pra mim. E, eu não tive sorte. Cara, eu não vou brigar com isso, eu vou continuar remando. Perdi isso aqui, eu tô mais perto do sim do que do não, porque eu cheguei mais próximo aqui. Então foi isso que muitas das vezes as pessoas não têm. Essa inteligência de entender que se a venda caiu, você está mais próximo, porque você já chegou próximo da venda. Você está muito... Antes você não tinha venda, agora eu estou com o cliente. Cheguei próximo da proposta, estou próximo da venda agora. Então, basicamente é isso. Arthur, mas dá tipo assim, um ranço poxa, né? Já estava com a venda praticamente pronta. Só que também, assim, ele tinha a intenção de comprar, mas o outro já era venda certeira. Tem isso ainda não? Tem, cara. Tem. Eu chego lá para ti, Arthur, gostei desse apartamento aqui. A gente volta a conversar semana que vem. Pô, mas chega outra pessoa depois de mim e fala, não, vou fechar agora. A gente fala que não tem reserva, não existe reserva. Ainda mais para uma semana. Por quê? Pode chegar daqui a uma semana e você não querer mais. Sim. Então, a gente... Muitas das vezes o corretor ele passa como pressionando o cliente, mas não, cara, a gente sabe como funciona a dinâmica do mercado, né? Então você, eu quero esse apartamento, mas vou voltar semana... Cara, você tem certeza que faz sentido? Você encontrou um imóvel que vai atender 90% do que você quer. Faz sentido para você esperar mais uma semana para você tomar uma decisão? Entendi. O que falta hoje? Aí é onde entra a parte técnica. O que falta hoje para você tomar essa decisão que você vai demorar uma semana? Arthur, porque falta dinheiro. Mas é certeza que vai entrar? Então a gente pode começar o processo de venda. Então, a tudo que você justificar existe, a gente fala que é o contorno de objeção, né? Então é justamente o vendedor também precisa saber como contornar essa objeção. O tempo, ele é muito relativo para você, para o que está acontecendo, para mim. Muitas das vezes você, não, eu só preciso, tem só mais um imóvel que eu preciso ver. O que esse imóvel tem de diferente que esse que não tem? Ele tem isso, isso, isso. Eu vou entender se realmente faz sentido você ir olhar o outro, se eu posso te apresentar esse outro. Então é muito amplo tudo que pode acontecer. E volta aquele negócio de analisar o comportamento e a necessidade, né? É sempre análise, né? É sempre análise, cara. A venda de um imóvel, ela não é uma venda que é uma venda de impulso, mas ela é uma venda de impacto. Qual é a diferença? O impulso é você comprar agora. O impacto é você receber a carga, preciso disso, não posso viver sem isso e agora preciso tomar uma decisão. Sim. Então, a partir do momento que você é impactado, você vai começar a fazer com que a coisa aconteça para você realizar esse desejo, essa compra. O trabalho do corretor de imóvel é justamente impactar. Eu não tenho... Então, voltando ao exemplo que eu dei da criança, não é apenas eu te apresentar o imóvel, mas é eu colocar ele para você com técnica, como o spin selling, que é uma baita de uma técnica, é eu te colocar assim, cara, você precisa desse imóvel. Não tem como você sair dessa mesa sem tomar uma decisão. Cara, com tanta informação que acontece, com tanto imóvel que você recebe através de Instagram, de corretores, de você buscar no Google, de você ver placa, de tanta coisa que acontece, precisa ter alguém que vai falar assim para você, Roberto, eu sei que tem bastante coisa, mas o que realmente vai te atender são duas opções, você precisa decidir só entre essas duas, qual você quer? E muitas das vezes, Roberto, eu posso te falar assim, poucas pessoas têm a oportunidade de escolha. Não, eu quero um imóvel que seja assim, 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 assim. Essas são as pessoas tipo Neymar, Cristiano Ronaldo, Elon Musk. Esses caras conseguem tudo o que quer, consegue. Sim. Uma pessoa comum, uma pessoa que tem o seu trabalho diário, que luta para conseguir suas coisas, ele vai precisar abrir mão de algo. Então, é onde entra o trabalho do corretor de minimizar essa perda. Boa. Entendeu? Não tem como você ter tudo. Então vamos lá. Roberto, você me pediu isso, mas olha só.
Piscina, cara, é um negócio que não tem nesse empreendimento, mas eu consigo te atender na proximidade do colégio para suas crianças, eu consigo te atender no valor do condomínio, que é, por não ter piscina, a gente consegue diminuir coisas que você me colocou como essencial para uma compra. Olha, a posição solar dele é excelente, você falou que o seu apartamento era virado para o sul e você não queria mais, consigo colocar um sol da manhã para você bater na janela do seu dormitório, eu consigo te atender em diversas formas. Mas a piscina eu não vou ter. Você precisa entender que alguma coisa você vai abrir mão. Faz sentido você abrir mão? Ainda mais a gente está num país tropical, numa região tropical, você pode utilizar a praia. Então eu começo a usar de técnicas para sair desse negócio que você coloca como indispensável, mas a piscina você vai usar 2, 3 meses no ano, o outro você não vai mais usar, e você está colocando como fundamental. Consigo trabalhar em relação a isso. Então, até trabalhando controle de objeção aqui, é coisa automática, né? Sim. Mas tudo tem uma visão. Eu estava vendo o podcast do Júnior, que ele falando justamente sobre visões. De um lado, a bola era branca e do outro lado, a bola era preta. E é justamente isso. Eu preciso te mostrar também o que vai fazer você abrir mão. Vale a pena você abrir mão? Vale. Então, fiz bem o meu trabalho e a gente fechou a venda. É quase um terapeuta, né? Porque normalmente o terapeuta, esse é o trabalho do terapeuta. Tu chega lá com um problema, com a visão só no problema. Sim. Meu problema é esse. E aí ele, com uma visão de fora, ele te dá a solução. Entre aspas, ele faz ver que você tem a solução, né? Uhum. É quase a mesma coisa, né? O terapeuta imobiliário, digamos assim. Eu chego lá, não, porque eu quero assim, esse é o meu problema. Né? E você chega, não, mas tem um jeito de você morar num local que você vai gostar, que você vai viver bem, sem esse problema. Sim. E a gente trabalha muito a questão do entendimento, né? Como eu te falei, na minha vida isso eu levo para dentro da minha casa, eu levo para todas as minhas relações, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar, e eu gosto de falar, deu para perceber que eu falo bastante, mas é sempre a questão da consciência. Quanto mais consciente nós somos, mais assertivo nós somos nas nossas decisões. E a gente proporciona uma decisão de uma outra pessoa. Eu estava vindo conversando com a Pablini, e a Pablini falou assim para mim: o que você acha que fez a diferença na sua educação como pai para o Cassiano, hoje ele fazendo 15 anos? E eu falei para ela: eu sempre deixei ele consciente de tudo. Eu sempre fiz com que ele entendesse o que é bom, o que é ruim. A gente brinca que a única vez que o Cassiano, a única vez, depois aconteceu mais vezes, mas a primeira vez que ele se machucou, ele tinha uns 10, 11 anos jogando bola com os amiguinhos lá da igreja, ele estava jogando bola e ralou o joelho. Ele chorando e a gente, pô, que legal que ele ralou o joelho. Mas aconteceu isso por, às vezes, uma super proteção, mas ele ia fazer uma coisa: meu filho, não faz isso por causa disso, disso, disso. E ele não fazia. Então, a questão da consciência, Roberta, ela é muito importante para tudo que a gente vai fazer. Sim. E quando você tem a consciência que você precisa sempre estar em melhoria, sempre melhorando, sempre estudando, faz com que você seja um profissional melhor. Mas o que estudar? Aonde eu busco essa informação? Boa. Né? Como eu tenho acesso a isso? Então, você pode desenvolver a sua parte emocional, sua inteligência emocional, com pessoas dessa área. Você pode estudar o TIDA que eu comentei com você, técnica, com pessoas que têm técnica de venda, não só venda no mercado imobiliário, mas técnica, no santo grau da coisa. Domínio de você buscar vou estudar esse empreendimento de você. Para você ter uma ideia, Roberto, eu vi corretor trabalhando quase 3 meses no empreendimento, e quando, no final das contas, quando ele teve que fazer um atendimento sozinho, pipocando. Poxa. Gaguejando. Poxa, mas como assim? Você passou 3 meses estudando e você não tem uma informação básica? Domínio. Sim. Né? E a ambição é a clareza do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. A ambição que vai fazer a ligação, ela vai ser o elo do que você quer para onde você vai. Se você não tiver ambição, ou se sua ambição for baixa, o que seria de nós se não tivesse um gari? O que seria de nós se tivesse uma pessoa com ambição baixa de nos servir aqui? É uma pessoa com baixa ambição.
Ou que é um início. Nunca subestime os pequenos começos. Pode ser também um início. Mas a pessoa ambiciosa faz com que ela tenha bons frutos, sim. Mas ela precisa ter clareza do início, do meio e para onde que é o fim dela. Entendi. Arthur, mas hoje, cara, para ser um bom vendedor sem ser chato, porque ou tem vendedor chato, né? Aquele que tu fala, eu só queria ver, pronto. Deixou o teu número, acabou. O cara te enche o saco. A esposa vai saber disso que eu vou falar agora. Nós estávamos para fechar um sistema para farmácia. E falamos com 3, acho que foi 3 que a gente viu. Teve um que nos chamou a atenção, ficou muito bom, o atendimento foi bom, né? Supria todas as nossas necessidades, bem completo e tudo mais. Só que o cara falou que tem que fechar até sexta, isso era quarta-feira, eu acho, né? Eu falei, não, mas a gente vai inaugurar a farmácia daqui 1 mês ainda. Não, uns 3 meses ainda a gente tinha de inauguração. Eu falei, não tem como eu fechar agora. Não, mas tem que fechar até sexta. Tem que ser até sexta, eu descartei ele, pronto. Fechamos com outro. E gostamos, íamos fechar com eles, mas por ele ser chato, insistente, tem que ser até sexta, a gente fechou com outro. Então, aí vai da sensibilidade, né? Quando você falou como não ser chato. Eu posso te falar que você não é chato a partir do momento que você domina. Vou te dar um exemplo. Se eu fiz um bom atendimento com você e sei o que você quer, eu não preciso ficar toda hora, olha isso aqui, olha isso aqui. Não, eu preciso fazer o meu trabalho agora. E te falar assim, Roberto, e te dar, a informação é essa, preciso te levar aqui até tal momento, porque esse apartamento que você gostou tem uma negociação acontecendo, mas o proprietário nos deu a possibilidade de te apresentar e se você gostar, você tomar uma decisão. Então eu preciso te deixar assim, consciente do que vai acontecer. Roberto, você gostou desse empreendimento, só que hoje é dia 22 e a tabela vira no dia 30. Eu estou te apresentando esse, mas se você não tomar a decisão nos próximos dias, pode ser que ela vire em maio e aí eu não consigo te atender no mesmo valor. Ele falou, não, você tem que fechar. Mas ele não te falou assim, olha, caso você não feche até sexta-feira, a tabela ela muda de torno de 5 a 10%. Se você não se importar, quando você abrir a sua farmácia daqui a 3 meses, ela vai estar no valor diferente. Tudo bem para você? Pô, calma aí. Eu transferi a culpa para você, cara. Sim. Você entendeu? E ele não fez isso. Pelo visto, ele não falou, não. Se você não fechar agora, a gente vai ter um aumento de sistema aqui, Roberto, de 20%, tá? Eu não quero ficar toda hora te enchendo a paciência, mas saiba que se aumentar lá na frente, você já está sabendo hoje, tudo bem? Ah, não, tudo bem. Você se importa de eu documentar isso através do seu WhatsApp? Que daí eu já vou deixar você já preparado para quando você tomar a decisão, você já saber que pode acontecer uma mudança de tabela. Sim. Eu tenho certeza que se ele tivesse feito isso, você teria fechado com ele daqui a 2 meses. O meu trabalho, eu costumo falar assim, eu não sou uma venda assim de agora. O meu trabalho, você vai falar comigo, em algum momento você pode falar comigo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Eu tenho cliente, ontem eu atendi um cliente que eu vendi o apartamento dele há uns 7 anos atrás, e todo ano ele entra em contato comigo para me pedir alguma coisa, me consultar. Comprar que é bom, ele já comprou uns 2 apartamentos depois disso, mas ele não comprou ainda comigo. Por quê? Porque quando ele procurou eu não tinha. Uhum. E tá tudo certo. Ele é uma pessoa do comércio, ele conhece outros corretores e ele me dá a oportunidade. Se eu não encontrei, ele compra com uma outra. Mas ele está sempre me consultando. Ontem ele falou, Arthur, tem um vendedor aqui da minha loja que ele quer comprar um imóvel. Você trabalha com tal construtora? Trabalho. Então você pode atender ele? Posso. Já me passou o telefone dele. Eu também estou querendo comprar, mas, poxa, Thiago, posso falar o nome dele porque tem tantos Thiagos, né? Se fosse Bartolomeu, poxa, Bartolomeu você colocou lá, mas, poxa, Thiago, mas por que você pensa em qual é o seu objetivo de compra? E a gente ficou conversando sobre 30 minutos, porque eu já conheço ele, já fiz consultoria, já entendo o comportamento dele. E aí a gente entrou que ele não ia mais comprar esse tipo de apartamento, ele ia comprar fazer um outro tipo de investimento. Então, indo para essa linha, como o corretor não vai ser chato? Quando ele tem a dominância do que ele conhece, do mercado e da situação, e ele já fez uma consultoria. Agora o corretor que só não fez a consultoria, só está te atendendo ali, ele pegou, passou o WhatsApp dele aqui, Roberto, esse cara aqui ele não me respondeu ainda. Ô Roberto, poxa, eu te mandei 3 links aí, você não gostou de nenhum? Como que eu posso te atender? E aí você, cara, se eu não te respondi, é que eu não gostei. Por que você não está me perguntando se eu gostei ou não?
Se eu tivesse gostado, eu tinha marcado agenda, eu tinha feito agendamento com você. Sim. Ah, então, o que você gostaria de receber? Ah, você pode não responder ele, aí passou. Aí na semana que vem ele tá desesperado para vender, ele vai de novo no WhatsApp dele, clicou, poxa, o Roberto não me respondeu aqui. Roberto, eu já te perguntei algumas vezes, eu vou te mandar 5 links aqui. Ele não está entendendo o que você quer ainda. Sim. Vai ficar te mandando um monte de coisa. E vai ficar toda semana que ele der uma olhada lá no WhatsApp dele, ele vai te mandar mais alguma coisa. Ele não está fazendo o trabalho que tinha que fazer. Sim. Você... Volta na questão de técnica, né? Volta na questão de técnica. O imóvel, ele não vende no digital. Ele chama atenção no digital, mas ele vende aqui. Eu já ia perguntar sobre isso. A importância do tráfego pago para isso, né? Excelente. A importância do tráfego pago é a gente, de uma forma rápida, colocar bastante gente nesse cesto que a gente estava conversando. Boa. Coloca bastante gente nesse cesto. E aí a gente vai acionando essas pessoas e vai mostrando como a gente trabalha. São todos os clientes que a gente consegue fazer uma primeira reunião, uma primeira consultoria, e aí não são todos. Tem gente que já é mais prática. Eu gostei desse imóvel e eu quero visitar esse imóvel. Vamos visitar esse imóvel. Não vou falar assim, você quer visitar esse imóvel? Não, mas vem aqui primeiro na imobiliária que eu vou fazer... Não, você quer visitar esse imóvel? Eu vou te apresentar. Só que lá na apresentação, não gostei. Opa, calma aí. Então vamos conversar? Bom, e aí a gente faz a consultoria na íntegra. Show de bola, Arthur. Arthur, o nosso tempo é meio corrido, né? O assunto está interessante, dava para ficar horas aqui conversando, mas para a gente já caminhar para a finalização, hoje estou procurando um imóvel, digamos assim. O que caminho eu devo seguir para não entrar numa furada, daqui a pouco estou me vendo dentro de um imóvel que eu não gostei? Ou para quem está querendo investir? Excelente. É justamente isso, sabe, Roberto? Você tomar cuidado primeiro com como você vai começar essa procura. Então, você precisa sentar com um profissional, né? Me coloca à disposição, se for aqui. Como eu tenho certeza que esse podcast vai para todo o Brasil, primeiro você sentar com um profissional que tenha referência, conversar com ele para você entender como que vai ser a sua busca. Porque ele vai te dar um norte, ele vai te explicar qual é o perfil do imóvel que realmente vai te atender, né? Se é investimento, moradia, localização, capacidade de compra, tá? A partir desse momento, entender que esse profissional ele também vai ter o cuidado com você para você não entrar numa furada, para você não entrar num imóvel que depois você pode ter problema de documentação, problema estrutural, problema de enchente. Tem lugares que hoje a gente evita vender só se a pessoa quer comprar mesmo, porque já teve problemas com enchente aqui na região. Então, a gente toma esse cuidado também. Então, primeiro de tudo, antes de você começar a clicar nos anúncios, é você identificar uma pessoa, procure alguém que já comprou. E foi uma boa experiência com o corretor, com a imobiliária que você foi, me indica, pede indicação. Né? Para mim, antes de você começar a clicar, é você falar com um profissional. Falou com um profissional, aí sim você vai ter a oportunidade de começar a olhar algumas coisas. Mas eu falaria para você, primeiro de tudo, entenda quem é o Roberto, quem é a família do Roberto, qual é a minha rotina de vida, a minha expectativa, o que eu penso em fazer. Então, todas essas perguntas a gente normalmente faz na nossa consultoria, para eu entender como realmente eu vou atender a sua necessidade. Imóvel tem muitos, como você falou no início da nossa conversa, tem muitos em muitos lugares, cara. Mas antes de eu atender o vendedor, eu preciso atender o comprador, para depois eu buscar esse imóvel para você. Eu iria por esse caminho. E a pessoa que esteja nos assistindo, você falou para procurar um profissional, mas com um profissional que tem essas características que você falou, né? Que vai analisar a tua necessidade, não é aquele que vai ficar te empurrando imóvel, né? Como eu te falei, é muito fácil entrar. Então vai ter a pessoa que só quer vender, sim, a pessoa que precisa vender. E, poxa, é digno, eu preciso vender, então eu preciso atender um número máximo de clientes, mas que seja uma venda feita com qualidade, sabe? E nem sempre o vendedor
ele vai ter esse olhar porque eu quero resolver o seu problema. O vendedor, ele vai querer vender porque ele precisa de vender. Ele precisa vender. Todos os vendedores precisam vender. Mas precisa também entender o que você quer. Então, a partir do momento que ele tem essa empatia, porque a gente entra em estado de rapport, de conexão. A partir do momento que eu quero atender a sua necessidade e não quero atender a minha, aí a gente está caminhando para um lugar que vai ser bom para ambos. Porque você vai comprar a partir do momento que eu te atender. Agora, se eu atender a minha necessidade primeiro, pode ser que você não compre. Entendi. Show de bola. Cara, muito obrigado. Tem alguma coisa que você queira completar? Um recado? Deixar um recado aqui. Eu acho que tem essas duas partes, né? Primeiro, a pessoa que quer comprar. A pessoa que quer comprar é como a gente estava falando, mas que ela seja também uma boa compradora. Essa pessoa precisa ser uma boa compradora. Como que é uma boa? A partir do momento que você clicou no anúncio, converse com o corretor e fala, olha, não gostei das suas opções, muito obrigado e siga. Eu costumo falar isso, que tem muita gente que clica no nosso anúncio, aí só clica por clicar, cara. Existe todo um custo, todo um trabalho que a gente faz para a pessoa só clicar e deixar o corretor no vácuo. Então você tem que ser uma boa pessoa também. Não tem como você exigir um bom trabalho se você também não proporciona a oportunidade para o corretor ter esse bom trabalho. Da mesma forma, o corretor estude, busque, esteja em constante evolução, constante treinamento, constante estudo, porque é muito ruim a gente que está no mercado imobiliário, a gente vê um mau atendimento, porque esse mau atendimento vai fazer com que a nossa profissão, a nossa categoria, ela seja desprestigiada. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, corretor é tudo enrolão. Cara, não, corretor não é tudo enrolão. Mas tem algumas pessoas que são. Que acaba sujando a categoria. Da mesma forma que tem mau advogado, tem médicos ruins, todas as profissões têm pessoas ruins. Como também tem pessoas boas, então a gente precisa saber selecionar. Então é esse o cuidado que o corretor precisa ter também com a profissão. Entra de cabeça, veste a camisa. Tem muita gente que está corretor de imóveis. Esse estar não é bom para a imobiliária, não é bom para ele, não é bom para o cliente que ele vai atender. Então, eu daria esse recado. E para o dono de imobiliária, também esteja em formação constante. Não é só porque você chegou num ponto de equilíbrio ali que está bom que você não pode avançar. Ou então que você está vendo que o seu negócio está indo para baixo e você não tem mais jeito. Sempre tem possibilidade de você avançar, de você ter uma estrutura rentável, lucrativa e que faça sentido para as famílias que você vai atender. Eu costumo falar que o dono de imobiliário ele é responsável pelas famílias que entrarão e pelas famílias que estão ali, que são os corretores. Ele é responsável, corresponsável por todo esse organograma. Então, tenha essa responsabilidade. E também quero deixar meu agradecimento por esse bate-papo que a gente está aqui, foi muito bacana para mim, muito legal. Quando a gente fala, a gente aprende muito, Roberto, quando a gente passa esse tipo de informação que a gente está falando, a gente está ouvindo. Sim. E eu costumo falar que quem ensina aprende duas vezes, porque quando a gente está falando, a gente busca de forma inconsciente uma forma didática de passar essa informação e faz com que a gente pense. Então, é muito bacana esse papo, que me fez também refletir em diversas coisinhas assim que a gente pode alterar. Muito obrigado por esse papo. Rapaz, eu que agradeço, Arthur. Muito obrigado. Obrigado. O Sete Play está sempre aberto para você. Fica à vontade. Seja aí da casa, né? Obrigado, viu? Obrigado, Arthur. Para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Comente aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas com nossos assuntos, porque toda semana a gente traz um assunto novo e relevante, porque, cara, para sentar aqui a gente seleciona muito, tá? Não é qualquer... Olha o que Arthur, a gente recebe uma galera mandando mensagem querendo vir pra mesa aqui. Que legal. Eu queria ser entrevistado por vocês, né, Jonas? Não é assim, não. E eu quero agradecer a Global Emergências Médicas, nosso parceiro comercial aí. Para você que procura um atendimento médico domiciliar, fala com a Global, que é quase quebrei aqui a nossa decoração, que é a nossa decoração nova, a ambulancinha da Global. Mas eles não têm só ambulância pequena, tá? Eles têm ambulância grande que vai até a sua casa, faz o atendimento. Ambulância para o seu evento, deixando o seu evento mais seguro também.
para sua empresa, você vai fazer uma obra, alguma coisa, né, no ramo imobiliário, eles levam ambulância para cuidar dos operários e tudo mais, é bem bacana. E a Quero Café, que disponibiliza aqui desse espaço, que é o nosso parceiro comercial. Se você também quer um espaço muito bacana aqui em Florianópolis, para encontrar os amigos para tomar um café, vem para Quero Café. E Arthur, muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo Valeu. junto. Obrigadão. Bora tomar o nosso café, Bora. né?